Deus abençoe, amados. Vamos começar esse estudo muito importante acerca do Atalaia, a mensagem de Ezequiel. Nós começamos com a primeira parte, o estudo do domingo, e agora quarta-feira é a parte número 2. Talvez iremos fazer outras partes, talvez isto seja uma série também acerca do Atalaia, a mensagem de Ezequiel, que é muito importante para nossos dias. Como eu disse na mensagem passada, não estava planejado, mas é muito importante. Temos que ir mais profundamente a essa mensagem, a advertência, a sermos atalaias da casa de Deus e poder compreender a mensagem, o contexto, as circunstâncias do povo de Deus nos tempos de Ezequiel, de Jeremias, para poder também nós sermos poupados no dia do Senhor. Vamos orar, amados. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Te agradecemos e amamos pela Tua palavra, pelo manual, Senhor, divino para nossas vidas, nossa eternidade, para a Tua igreja nestes últimos dias, Senhor. Tu tens sido tão bondoso, Senhor, tão misericordioso conosco, deixando, Senhor, todas as instruções para nós podermos, Senhor, estar firmes no dia mau, no dia da calamidade, no dia, Senhor, no qual Tu, Senhor, irás julgar a Tua igreja, as nações, com justiça, ó Senhor, segundo nossos caminhos, segundo, Senhor, que temos feito, Pai. Muito obrigado por nos deixar a Tua palavra, muito obrigado por poder entender e conhecer, mas Te pedimos ainda mais conhecimento, mais entendimento. Perdoa-nos pelas coisas que ainda não entendemos, Senhor, e dá-nos mais entendimento, Pai. Tua palavra diz em Daniel 12 que aqueles ímpios não entenderão, mas, Senhor, os sábios entenderão, os que estão com Cristo, a sabedoria de Cristo em nós, Pai. Obrigado, Senhor. Perdoa nossos pecados e ajuda-nos a entender mais e mais para a Tua glória e honra, para nós mesmos e para ajudar a todo o Teu povo, Senhor, que escuta Tua mensagem, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amados. Como eu disse, esta mensagem é muito importante. Na primeira mensagem, na parte 1, na mensagem O Atalaia, a mensagem de Ezequiel, parte 1, eu quis já ir de cara, ou seja, ir no livro de Ezequiel, mas Deus mudou o plano. E eu só comecei com um contexto, uma introdução praticamente. Não estava nem preparado, né? Mas Deus preparou isto para maior entendimento. Foi bom, maior entendimento do contexto de Ezequiel, de Jeremias, dos profetas da tribulação. Porque é importante conhecer a mensagem desses profetas da tribulação, porque justamente nós estamos aproximando a grande tribulação que cremos que vai chegar como um juízo de Deus para a igreja na apostasia. E este juízo é evidente nas Escrituras. Se nós conhecemos nosso Deus, se nós conhecemos as Escrituras, temos que entender que esse juízo é claro para a igreja de Deus no mundo inteiro. Para Jerusalém. Quando eu falo Jerusalém é porque a Bíblia chama Jerusalém o povo de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Novo Testamento, Jerusalém, a Nova Jerusalém, ou Jerusalém de Deus, Israel de Deus, Gálatas, ou Hebreus, né? A Jerusalém, que somos nós, o povo de Deus. Então, por isso é importante entender os termos do Antigo Testamento e trazer para o Novo Testamento, na Nova Aliança, com o povo de Deus, que somos chamados judeus de coração, circuncidados no coração, Romanos 2, versículo 29, se não me engano, ou Israel de Deus, em Gálatas 6, versículo 17, se não me engano. Então, é muito importante isto, amados, porque temos que nós perceber os tempos que estamos. E você vai falar com qualquer cristão no mundo hoje, quase todos estão pensando outras coisas acerca da mensagem dos últimos dias, da grande tribulação, da qual a igreja tem que passar. Então isso dificulta muito
e para nós poder pregar. Quando nós pregamos, por exemplo, de juízo para a igreja, as pessoas não entendem. Mas como que é juízo para a igreja? Deus nos ama, Ele tem um plano maravilhoso para a nossa vida, Ele vai nos resgatar, Ele vai estar conosco no tempo da tribulação, vai estar, mas temos que ver com quem Deus vai estar. O livro do Apocalipse é um chamado de atenção, uma advertência para todo o cristianismo, para estarmos de acordo com os juízos de Deus. Lembrem, os juízos de Deus se veem claramente no livro do Apocalipse, tanto para a igreja como para o mundo inteiro. Babilônia está chegando para a igreja e para o mundo inteiro. Então temos que nós entender por que Deus põe esses termos em Apocalipse. Por que o livro do Apocalipse é tão dificilmente entendido hoje em dia? É porque infelizmente tem centenas de capítulos de livros das Escrituras, das profecias do Antigo Testamento que não são entendidas, que não são trazidas para nós, para ver o que vai acontecer conosco como igreja, o que aconteceu com a igreja do Antigo Testamento. Lembrem, a igreja do Antigo Testamento, amada Israel de Deus, amada esposa de Deus, os amados filhos, ovelhinhas de Deus, os pequenininhos, o povo de Deus, como se chama? A menina dos olhos de Deus, né? Menina dos olhos de Deus, que era amada por Deus, mas ela se rebelou contra o seu Deus. Como hoje em dia temos a grande apostasia no mundo inteiro. Isto é muito importante, amados, porque se nós entendemos que estamos nessa grande apostasia, nós temos que entender qual é a consequência da apostasia, de nossa apostasia. Eu me incluo, por quê? Porque sou parte da igreja no mundo inteiro. Não porque eu esteja na apostasia, graças a Deus, Deus tem nos ensinado muito para estarmos de pé. Estamos advertindo para cada dia estarmos de pé pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo, na sua palavra, e poder contender contra essa apostasia, e contender contra os falsos profetas, e contender contra as falsas doutrinas, e advertir como se fôssemos Ezequiel para todos vocês e todo aquele que ouça. Vou começar com uma passagem em Lucas 21, uma advertência do Senhor Jesus Cristo. Lucas 21, obviamente que está falando também dos últimos tempos, em Lucas 21, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, tem o mesmo contexto, diferentes maneiras talvez de falar as palavras até, mas tem como propósito nos mostrar o que vai acontecer nos últimos dias. Já no versículo 23, Lucas 21, 23, mas sais das grávidas que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição ou tribulação na terra e ira sobre este povo. E eles cairão ao fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e sobre a terra, aflição das nações, com perplexidade e o mar e as ondas bramindo, o coração dos homens desfalecerão por meio da expectativa daquilo que sobrevirá à terra, porque os poderes do céu serão abalados. Eles então verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem com poder e grande glória. E quando essas coisas começarem a acontecer, olhar para cima e levantar a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Entendeu? Então, o Senhor está falando da grande tribulação, também da vinda do Senhor, ao final da grande tribulação, que vai durar 42 meses, 1262 dias, 1260 dias, que digo, 42 meses, ou os 3 anos e meio da última semana de Daniel, as 7 semanas, a última, 3 anos e meio da grande tribulação. O Senhor volta ao final para buscar e levar a uma esposa santificada já, como por meio da grande tribulação, por meio das provas, aflições, por meio de muitos cristãos serem mortos, muitos também morrendo em seus pecados, por não quiserem se arrepender, mas muitos purificados, embranquecidos, como diz a Bíblia, ao final, e levando uma esposa santa, pura, sem mancha, sem ruga, sem contaminação, nem mancha para ele, como diz Efésios 5:25 para frente. Então, amados, aqui está falando dos últimos dias, e no versículo 33, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. 34. E tomai cuidado. Por isso, amados, a doutrina das advertências do Senhor tem que ser entendidas, crias,
não somente para que entre acá, sino no nosso coração, porque 1 Timóteo 4,16 diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nelas, porque fazendo isto te salvarás a ti mesmo como os que te amam. Muitas pessoas dizem: não, eu gosto disto, eu gosto do outro, e não sabem, amados, o perigo eterno que podem estar experimentando ou a condenação se não entendem bem, se não estão com um coração cheio de Deus, arrependido, para entenderem a verdade de Deus como Deus quer que a gente entenda. Tenha cuidado de ti mesmo da doutrina. Muito cuidado. Já em Lucas 21 diz: toma cuidado. Por que é necessário entender? Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entende. Daniel 12, somente algumas coisas que estou ponderando aqui. Daniel 12, 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, grande tribulação, mas o perverso fará perversidades e nenhum dos perversos se entenderá, porém os sábios entenderão. Quem são os sábios? Os que caminham com Cristo, a sabedoria de Deus. Então, amados, Lucas 21, 34, tomai cuidado por vós mesmos, nós mesmos, e da doutrina, como diz Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 4,16. Para que em nenhum momento, amados, isto é claro, nenhum momento, nenhum segundo, prestem atenção, amados, os vossos corações sejam sobrecarregados com excessos e embriaguez e cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha desprevenidamente. Então aqui está falando claramente a advertência do Senhor Jesus Cristo. Tende cuidado, aqueles que amam sua religião, que amam seus pastores, que amam suas doutrinas das denominações e não estão caminhando conforme a palavra de Deus. Tenham cuidado os que amam o mundo e as coisas que estão no mundo. Tenham cuidado aqueles que amam o prazer da vida, as muitas comidas, as muitas festas. Tenham cuidado. Tenham cuidado. Muitas pessoas dizem: não, mas não tem a ver, a festa é da igreja. Não. Amados, é um tempo onde, sim, temos que glorificar a Deus por tudo que há, né, que Deus nos deu, mas temos que vigiar, porque é um tempo de vigiar. Vigiar significa estar alertas, velar, como os atalaias, amados, como os atalaias. E tomai cuidado, ou vigiar por vós mesmos, para que em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados com excessos de embriaguez e cuidados da vida, aquele dia sobrevenha desprevenidamente. Embriaguez pode ser espiritual. Como? Já não busco ao Senhor, já não quero fazer a obra de Deus, não quero servir ao Senhor, estou confortável no meu trabalho, na minha família e não mais nada. Não. Cuidado, cuidado. A Bíblia nos adverte sobre aqueles obreiros preguiçosos, negligentes, que escutaram o que Deus mandou para eles e não fizeram. Ele diz: para eles estão as trevas de fora, o clamor, o pranto e o ranger de dentes. Terrível. Cuidado, amados. 35. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Um laço, desprevenidamente. 36. Vigiar. Está. Vigiar. Sermos atalaias. Não durmamos como os outros, sino estejamos acordados, sóbrios, velando, vigiando, orando sempre para ser considerados dignos. Esta é uma doutrina das Escrituras. Aquele que caminha dignamente do Senhor, aquele que toma sua cruz, se nega a si mesmo e se opõe a todo o sistema religioso da apostasia geral no mundo inteiro, nas igrejas, no mundo inteiro do Brasil, não estou falando para o Brasil, no mundo português, e que tenham total ciência, sejam cientes de que o cristianismo em geral, todas as denominações estão em apostasia, todas, sem exceção. Você não pode dizer: oh, estou aqui na Assembleia, estou aqui na outra igreja, estou na outra congregação, e você pode dizer: estou bem. Amados, todas as denominações estão caídas. Seus líderes estão caídos, como no tempo de Ezequiel, vamos ver. Pequeno, alto, todos caídos. Cuidado,
que nós sigamos o caminho das lideranças, das denominações, porque se seguimos, não vamos ter misericórdia de Deus. Esta é uma advertência para nós, para vocês e para mim, para todos nós, que é tempo de buscar o Senhor, é tempo de nos afastar do pecado, é tempo de nos afastar de denominações caídas que promovem um falso evangelho e estão em apostasia. Deus não quer pessoas que digam, então onde eu vou congregar? Amados, é o tempo de fugir, literalmente, das denominações falsas, da apostasia. Porque se não fugimos, vamos estar recebendo justamente o que eu vou falar agora, eu vou continuar falando nos estudos de Ezequiel. Vamos ver como Deus não poupou ninguém que estava no meio deles. Continua dizendo, considerados dignos de escapar, viu? Escapar, amados, de todas essas coisas que hão de acontecer. Onde primeiro? Na igreja. O juízo primeiro começa na casa de Deus. 1 de Pedro 4,17. E de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite sendo ficava no monte chamado Monte das Oliveiras. Amém? Desculpem. Vamos então a Ezequiel. Lembrem, vigiar. A mensagem de Ezequiel é atalaias. Vigiando, orando, clamando, porque sabiam que algo glorioso Deus ia fazer, que não entendiam. Uma obra maravilhosa. Maravilhosa. Quero que vocês entendam, se vocês não viram o contexto ainda de Ezequiel, mais de 1h30 no estudo passado, né? Parte 1 do Atalaia, né? A mensagem de Ezequiel. Vocês podem ir lá e assistir, né? Que não é que assistiram, é muito importante o contexto. Mas agora eu vou entrar de cheio no livro de Ezequiel. Ezequiel foi um profeta que sacerdote, profeta que estava em Jerusalém. E nesses 6 cativeiros, o primeiro 607, 608, o segundo 600 antes de Cristo, estou falando, o terceiro 599, o quarto 589, o quinto 588 e o sexto 585 antes de Cristo, 6 cativeiros. Ezequiel foi levado no terceiro cativeiro, que foi no ano 599. Ele foi levado para a Babilônia pelos pecados de Jerusalém e Judá. E lá na Babilônia ele passou 5 anos até que foi ordenado por Deus como profeta para ser enviado a falar o que Deus queria transmitir para o povo lá no cativeiro. Ora, Ezequiel 1. Ora, sucedeu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, enquanto eu estava entre os cativos junto ao rio Quebar, cativos em Babilônia, né? Judeus na Babilônia, que os céus se abriram e ouvi visões de Deus. Para este tempo já Jeremias era profeta em Jerusalém, mais ou menos 32 anos. 32 anos, Jeremias foi ordenado por Deus profeta no ano 13 do rei Josias, e ele profetizou até o final, incluindo, né, o final do reino de Josias, quando entraram os filhos e o neto perversos de Josias, e continuou desde esses 13 anos do reinado de Josias por muitos anos. Mas aqui, no chamamento de Ezequiel, 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, ele já estava 32 anos, mais ou menos, 32 anos, profetizando em Jerusalém. Uma longa jornada de profecias. Desprezado, perseguido e querendo ser morto pelos próprios moradores de Jerusalém, pelos falsos profetas, pelos reis, literalmente rejeitado por quase todos, a não ser por alguns aqui, lá. E Ezequiel foi levantado como profeta na Babilônia no 5º ano do cativeiro, no ano, como falei, 599 a.C., no terceiro cativeiro, para ser uma voz para os cativos de Babilônia, os quais em Jeremias 24 e Jeremias 29, Deus chama dos filhos bons, que tinham que se converter bons lá na Babilônia. Como?
por meio do fogo, fogo chamo da prova, por meio da tribulação na Babilônia, para serem formados, embranquecidos por meio de tantas provas. E Deus conseguiu isto depois dos 70 anos de cativeiro. Mas aqui vemos um profeta quase sozinho na Babilônia, anunciando uma mensagem absolutamente absurda para os moradores de Babilônia, os judeus. Como hoje nossa mensagem é absolutamente absurda para a igreja em geral. Que Deus vai nos destruir? Deus vai nos julgar? Deus vai condenar a muitos dos seus filhos que ele salvou? Sim. Aqui vamos ver que a mensagem está falando para os justos entre os judeus e para os ímpios entre os judeus. Justos são aqueles que são justificados pela fé. Aqueles que Deus salvou dentre esse povo judeu. Lembre, o povo judeu sempre teve pessoas salvas e nos deixa como exemplo a geração que saiu de Egito por meio de Moisés e Arão, que foram todos salvos, segundo 1 Coríntios 10, todos foram salvos. E depois muitos se afastaram de Deus. No entanto, todos foram salvos, cruzaram, foram batizados no mar, na nuvem, beberam do mesmo comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual da rocha que os seguia, e a rocha era Cristo. Leiam 1 Coríntios 10. Não tenho tempo agora para falar. 1 Coríntios 10. Todos esses salvos foram considerados justos, povo santo de Deus. Depois se desviaram, obviamente, morreram nos pecados, foram condenados. Por isso, esta profecia de Ezequiel é tão importante. Porque ela vai ser dirigida para pessoas salvas, também ímpios, dentro do povo, mas também para pessoas justas, salvas dentro do povo, que tinham que escutar um profeta falando para eles: se continuam na sua rebeldia, apostasia, Deus não vai poupar vocês. Deus vai condenar vocês e não vai ter misericórdia de vocês. Vamos ler. No quinto dia do mês, que era o quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, neto de Josias, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, o sacerdote, filho de Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e a mão do Senhor estava ali sobre ele. E eu olhei, eis que um redemoinho de vento veio do norte, uma grande nuvem e um fogo se revolvendo, e um brilho estava sobre ele, e saía do seu meio como a cor de âmbar, e saía do meio fogo. Aqui, Ezequiel, não vou ler todo o capítulo, mas que tem uma visão de Deus, da glória de Deus, Vê os seres viventes que Deus criou para a adoração dele. E no versículo 22 fala: e a semelhança do firmamento sobre as cabeças da criatura vivente, seres que Deus criou para seu louvor e adoração, era como a cor de um terrível cristal estendido por cima sobre suas cabeças. E debaixo do firmamento estavam as suas asas retas, e uma direção à outra, cada uma tinha duas que lhe cobriam deste lado, cada uma tinha duas que cobriam daquele lado os seus corpos. Então, ele estava vendo que as criaturas que Deus formou, essas criaturas gloriosas, né, que mostram, gloriosas não porque elas sejam gloriosas, não porque Deus, né, põe a glória sobre elas, né, para mostrar que Ele é todo-poderoso. E de fato está também é uma visão que tem João no Apocalipse, né, os seres viventes, ou as bestas, né, em Apocalipse 4, em Apocalipse 5. Algo semelhante acontece aqui. E enquanto eles iam, versículo 24, eu ouvi o barulho das suas asas, como o barulho de grandes águas, como a voz do Todo-Poderoso, e uma voz de discurso como o barulho de um exército. Quando elas paravam, elas abaixavam suas asas. E ouvi uma voz do firmamento que estava por cima das suas cabeças, quando eles pararam e abaixaram suas asas. E sobre o firmamento que estava sobre as suas cabeças, havia a semelhança de um trono, a visão da glória de Deus, como a aparência de uma pedra de safira. E sobre a semelhança do trono estava uma semelhança como a aparência de um homem sobre ele. E eu vi como a cor de âmbar, como a aparência do fogo por dentro dele ao redor, desde a aparência dos seus lombos para cima, e desde a aparência, né,
de seus lombos para baixo, eu vi como se fosse uma aparência de fogo e ele tinha um brilho ao redor. Como a aparência do arco que há na nuvem do dia da chuva, assim era a aparência do brilho ao redor. Esta era a aparência da semelhança da glória do Senhor. Então aqui Deus estava mostrando para este profeta, no meio desse povo que foi levado para o cativeiro para se arrependerem, já tinham passado anos de muitos judeus serem levados lá. Temos o exemplo de primeiro cativeiro, 608, 607 mais ou menos, antes de Cristo, Daniel e seus amigos, os nobres, depois foram levados no ano 600 também. E aqui, 599, mais cativos. Estavam se arrependendo, os filhos bons não estavam se arrependendo. Tiveram cativeiro, tiveram grandes provas. Deus estava levantando profetas em Jerusalém, Jeremias, e levantou a Ezequiel no 5º ano do cativeiro. Começou o cativeiro 608, estamos no 599. Passaram 9 anos, né? 8 menos 9, 9 anos quase. 9 anos na Babilônia, e esse povo não estava se voltando dos seus pecados. E esse povo precisava um profeta de Deus anunciando o quê? Juízo. Anunciando destruição total. Anunciando que Deus não ia poupar eles, ainda que eles tinham tido promessas de paz. Lembra? Jeremias 29, Jeremias 24. Eu sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz. Construam casas, etc. E eles não queriam se voltar dos seus pecados. Amados, qual é a semelhança? Ou a comparação? Hoje, a maioria na terra, vamos dizer, Jerusalém, como igreja no mundo inteiro, está seguindo suas próprias cobiças, seus próprios desejos de denominações. E não querem se voltar, porque, já falei na mensagem passada, está cheio de falsos profetas. E os profetas de Deus não têm se levantado. Aqueles que profetizam que Deus vai punir a igreja. Não somente as que são extremamente ruins, mas a todas aquelas que estejam vivendo os caminhos do mundo, do pecado, da apostasia, seja qual for. E dos líderes religiosos que não advertem a seu próprio povo denominacional que está tudo certo, tranquilo. Não falam que a destruição vem se não há um arrependimento geral da denominação. Isso que está acontecendo. Muitos defendem suas denominações, mas não defendem a glória de Deus. Não defendem a reputação, fama, renome de Deus, qual está sendo profanada, deturpada ou blasfemado o caminho de Deus por causa da própria igreja caída na apostasia. Muito sério. Deus levanta um profeta. Como? Capítulo 1 nos deixa bem claro. Se uma pessoa não é primeiro levantada vendo a glória de Deus, tendo uma comunhão profunda com Deus, vivendo na presença de Deus, tendo o coração de Deus, o coração pela esposa de Cristo que tem se afastado de Deus, uma esposa ou homens ou mulheres que não têm uma visão da glória de Deus primeiro, não podem ter o coração de Deus, não vão ter o coração para ser atalaias. Isso é o primeiro. Muitos querem ser atalaias. Muitos querem advertir, mas sem primeiro ver a glória de Cristo. Ou seja, primeiro serem salvos, obviamente, nascidos de novo. Continuar no Espírito de Deus, continuar no poder de Deus, continuar no zelo de Deus, caminhando com Deus todos os dias da sua vida, para poder, então, ser vozes para Deus nesta geração perdida de adúltero. A maioria dos
amados irmãos que outrora, né, foram servos de Deus, viram a glória de Deus. Viram a glória de Cristo. Foram salvos, foram cheios do Espírito de Deus, caminhavam com Deus. Se desviaram a quê? Ao mundo, fama, dinheiro, reputação, teologias, denominações, lideranças corruptas, alianças ímpias, com pregadores ímpios, e agora estão sem a glória de Deus. E isso é o que vamos mostrar agora. Ezequiel vê a glória de Deus, ele é levantado por Deus e ele vai ver algo terrível. Deus se apartou do povo de Deus, Deus se apartou da casa de Deus, do templo, e Deus se afastou da cidade de Jerusalém. A glória de Deus se foi. Essa é uma das coisas mais tristes, amados, que nós podemos ver no livro de Ezequiel. Vamos ver pouco a pouco, estamos no capítulo 1. Eu queria explicar direitinho para vocês, amados, porque este livro é muito importante, tem muita semelhança com Apocalipse. Jeremias, Ezequiel e outros profetas têm muita semelhança com o Apocalipse, a coisa que devemos entender. Lembre, Apocalipse 1, versículo 3, bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda as coisas escritas nesta profecia, ou seja, a profecia do Apocalipse. Mas como entenderemos Apocalipse se não entendemos o contexto do plano de redenção de Deus para seu povo através dos séculos? No Antigo Testamento, Novo Testamento, etc. A revelação de Deus na palavra dada a seus servos, os profetas. Para nós que estamos aqui entendermos até as coisas que Deus nos permite entender. Tem coisas que estão seladas, obviamente. Até Daniel, não, essas coisas estão seladas. Mas as coisas que Deus nos deu, como diz Deuteronômio 29, as coisas secretas pertencem a Deus. Mas as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos. Deuteronômio 29, amados. Isto é muito importante, amados. Deuteronômio 29. As coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as coisas que são reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que nós possamos cumprir todas as palavras desta lei, amados. É muito triste que nós, todos nós, como orava, temos ainda coisas que não entendemos, mas já Deus revelou para nós entendermos, para nós guardar, como diz Apocalipse 1:3, para nós ler, ouvir e guardar, ou seja, obedecer, para estarmos preparados, bem-aventurados eternamente. E a maioria, amados, não estão preparados, porque os atalaias, os Ezequiels, não se mostram na terra. Ezequiel, versículo 28, quando eu ouvi, caí sobre minha face e ouvi uma voz que falou. Amados, não tem como entender isto sem cair cada dia, rosto ao piso, ou pelo menos ajoelhar, dobrar joelhos, chorar todos os dias diante de Deus, com todo o coração, alma e força, por amor ao nome de Deus e por amor a Jerusalém, a igreja caída, desviada de Deus. Amados, quando vemos a glória de Deus, quando estamos na presença de Deus, não temos senão que dizer: livra-nos, Senhor, que somos lixos, somos cachorros mortos, merecemos o inferno, mas pela tua graça nos levantaste e agora usa-nos para a tua glória. Usa nossas vidas, ainda que sejam como lixo, mas resgatadas pela graça de Deus, justificadas, tem sido dado o poder do alto para nós crer, entender, pregar, advertir, ensinar, para que muitos possam se converter da maldade ao bom caminho de Deus. Eu sei, amados, que muitos de vocês, Deus está tocando seus corações. E isso nos produz, né, um grande choro nos nossos corações de gratidão a Deus. Porque vocês vão ver Ezequiel e Jeremias lutavam, pregavam, profetizavam. Quem ouvia, amados? Quem ouvia? Poucos. Estou vendo que muitos de vocês, quando falo muito, não estou falando de milhares, não falo de centenas, falo talvez 5, 10. Glória a Deus. Deus esteja levantando para a sua glória, que estejam vendo as mesmas coisas que a gente vê, como caímos face à terra e ouvimos a voz de Deus. Lembrem, Ezequiel foi levantado num momento importantíssimo na Babilônia.
para não somente advertir os que estavam lá na Babilônia, mas também todo Judá e Jerusalém. E para nós, se levantou uma atalaia para nos advertir o que está chegando em breve. E que Deus possa levantar mais atalaias, que conhecem-se a Deus, que viram, né? Que viram a glória de Cristo, que caminham na glória de Cristo, como diz em 2 de Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí está a liberdade. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Essa palavra é gloriosa, kabod. Em espanhol, né? Em português, kabod, né? E kabod, kabod. Kabod, Melech Kabod, Rei da glória. No tempo de Samuel, quando os filisteus pegaram a arca do pacto, a filha, a filha, né? O filho, como era? 1 Samuel. Eu queria chamar, muito importante, porque isto é algo temível e terrível. 1 de Samuel 4, 20. E chegada a hora da sua morte, dos filhos de Eli, né? Esposa de Fineas, versículo 19, 1 Samuel 4, 19, quando Eli era o sacerdote de Israel nesse tempo, quando Deus levantou a Samuel, ele tinha 2 filhos perversos, Ofni e Fineas, e quando os filisteus, nessa apostasia, né, já desse povo de Israel, tomaram a arca do pacto, versículo 19, o filho de Fineas, versículo 19, sua nora, a nora de Eli, a esposa de Fineas, estava com criança próxima do parto, e quando ele ouviu as notícias, ela ouviu as notícias de que a arca de Deus fora tomada, ou seja, a glória de Deus, né? Onde Deus se mostrava, na arca de Deus fora tomada, e que o seu sogro e seu marido estavam mortos, ela se curvou e entrou em trabalho de parto, pois suas dores lhe sobrevieram. E chegada a hora da sua morte, as mulheres que estavam de pé junto a ela lhe disseram: não temas, pois deste à luz um filho. Porém, ela não respondeu, tampouco levou isto em conta. E ela deu um filho, e deu o nome de Icabod, dizendo: a glória partiu de Israel, porque a arca de Deus foi tomada e por causa do seu sogro e do seu marido. E ela disse: a glória partiu de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Icabod, ou Kabod, é glória. Icabod não tinha mais glória. A glória de Deus se foi. No livro de Ezequiel, o que vamos ver, acho que eu vou ter que fazer algumas, né, amor? Acho que eu vou ter que fazer algumas partes mais, porque é muito importante isto. A glória de Deus foi de Jerusalém e da cidade, do templo da cidade. E estamos vendo aqui que Deus levanta um profeta na Babilônia, quando já Jeremias tinha 32 anos mais ou menos de profetizar em Jerusalém. E aqui, no capítulo 2, vamos ver o comando, o envio. Igual em Isaías 6, quando Isaías viu, né? Acho que isso eu já falei outro dia, não sei se eu falei, mas vou repetir agora. Isaías 6, quando o Senhor deu a comissão para Isaías, ele viu a glória de Deus, né? Diz, versículo 1, Isaías 6:1, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor sentado sobre um trono, alto e exaltado, e a orla do seu manto encheu o templo. Então ele viu os serafins, versículo 2, e aí ele teve a comissão, no versículo 8, também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: quem irei eu enviar? E quem irá por nós? Então ele disse: aqui estou eu, envia-me a mim. Então, amados, por isso eu digo, os apóstolos, quando foram comissionados pelo Senhor, receberam poder. Em Atos 1 receberam poder, Atos 2 receberam poder. Todo cristão verdadeiro nascido de novo tem que receber poder como? Pela fé no sangue de Cristo, pela comunhão com o Espírito Santo, pela comunhão com as Escrituras, pela fé no que a profecia, a palavra de Deus está dizendo para nós nesses tempos.
e se separar, se consagrar absolutamente para o serviço de Deus. Capítulo 2. E ele me disse: filho do homem, põe-te sobre teus pés e eu falarei contigo. E o Espírito entrou em mim quando ele falava comigo e me pôs sobre os meus pés para que eu ouvisse aquele que falava comigo. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, obviamente no cativeiro, a uma nação rebelde que se rebelou contra mim. Eles e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje. Então, Israel estava em apostasia, continuava em apostasia lá na Babilônia. 4. Porque eles são filhos impudentes, ou seja, de duro semblante, ruins, blasfemos, que amam mais a glória dos homens, ou suas denominações. Estou falando de igrejas, o contexto é a igreja dos judeus no Antigo Testamento. Não está falando de pessoas de outras nações, está falando de a igreja de Deus naquele tempo. Duro semblante, orgulhosos, soberbos, como diz 2 Timóteo, capítulo 3. Essa é a condição de igreja hoje em dia, amados. Por favor, é muito simples. Da maioria das igrejas do mundo inteiro, denominações, a minoria são convertidos. A minoria são convertidos. Aqueles que estão convertidos precisam sair desse sistema religioso, porque senão vão receber as pragas. Porque eles vão ser julgados juntamente com todos os ímpios. A Bíblia diz: um pouco de fermento levita toda a massa. Como pode uma pessoa estar bem numa congregação cheia de pecados, cheia de traições de homens, cheia de absurdos contra a verdadeira palavra de Deus? Impossível. A pessoa tem que sair. Por isso o Senhor diz: escapares, em Lucas 21. 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. Porque haverá, isto está falando, amados, da igreja, não está falando do mundo. Está falando de pessoas que estão na igreja. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Na tua igreja, se você continuar indo numa igreja, na tua igreja há amantes de si mesmos. Avarentos, ou seja, amam o dinheiro. Presunçosos, orgulhosos, blasfemos. Estão nem aí para o Evangelho de Cristo. Desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, ou seja, mundanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores. Está cheio disso nas igrejas e denominações. Incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons. Se levanta alguém que é bom, alguém que tem a verdade, que se arrepende de todo o sistema e começa a falar, eles vão virar seu inimigo, vão querer te expulsar. Traidores, está cheio disso nas igrejas. Obstinados, como Saul, que se obstinou no seu pecado, querendo a honra dos homens. Porque o pecado da obstinação é como a idolatria, ou feitiçaria, diz 1 Samuel 15. Soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Você pode ver como amam mais os prazeres. As festas cheias de comida e de brincadeira boba e de coisas absurdas, blasfêmias, amantes dos prazeres. Não estou falando que está errado comer algo gostoso, não estou falando disso. Mas tudo tem esse lugar. Amam festinhas, amam, como diz, prazeres do mundo, mas que a Deus, coração desviado de Deus, mormon, o que deixou a primeira amor. Apocalipse 2 ou Apocalipse 3. E isto, tendo aparência de piedade, isto fala claramente que está falando para as pessoas das igrejas, tendo aparência de piedade. Se há pessoas que vão às igrejas e se aparecem por fora como piedosas, mas negando o poder dela. Por quê? Porque são escravos dos seus pecados. Não podem parar de pecar no seu interior. Não foram transformados. Não têm o amor de Deus, a fé de Cristo, ou estão desviados ou nunca foram convertidos. Destes, Paulo diz claramente, nesses últimos dias. Por isso já falei várias vezes para vocês, amados, de todo o coração.
Se vocês continuam numa igreja que está em pecado, na liderança, com fermento, com este tipo de coisas que já falei várias vezes, vocês estão em pecado, amados. Por favor. O mandamento é aparta-te, afasta-te deles. Não podemos continuar. 1 Coríntios 15, 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Temos irmãos congregando em diversas cidades. Estão congregando em casas. Apartados do sistema religioso. Porque já entenderam. E ainda estarão entendendo mais por estas mensagens de Ezequiel. O importante que é seguir as advertências, os atalajes de Deus que estão na Bíblia. E aqueles que procuramos transmitir essa mensagem de advertência, de atalaias. E tem muitas outras passagens para falar, que falam, por exemplo, 1 Timóteo 6, versículo 3. Somente 2, porque são muitas. Se alguém ensina de outro modo, ou seja, se alguém não ensina o evangelho correto, que é nas maiorias das falsas igrejas, ou igrejas caídas, que uma vez foram boas, se alguém ensina de outro modo, se não se conforma com essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, ou seja, que produz piedade nas pessoas, que essa doutrina que verdadeiramente faz que as pessoas se convertam do pecado. Tem igrejas que líderes são inconversos. Tem igrejas que líderes não conhecem a Deus e pregam outras coisas. Quanto da doutrina temos que guardar? Todo. Não podemos dizer, não, ele prega uma heresia aqui, eu posso continuar lá porque é só um mentiroso. Não. Qualquer heresia nós devemos abominar, aborrecer. Diz 4, é orgulhoso, se orgulha contra Deus, de nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais surgem invejas, pórfias, injúrias, más suposições, contendas perversas de homens corruptos da mente, destruídos da verdade, supondo que lucro e piedade. Aparta-se dos tais. Tem muitas passagens de apartarmos. Eu só queria mencionar isso, porque Ezequiel é levantado, consagrado como um profeta da parte de Deus, sendo já sacerdote, no meio de um povo rebelde. 3, Ezequiel 2, versículo 3. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, como se fosse Alfonso, ou aqueles que estão bem com Deus, que estão assistindo, estão bem nas cidades, onde os irmãos também. Irmão, tal, ainda que você ache que não é nada, você é enviado para pregar a igreja. A uma nação rebelde, que se rebelou contra mim, eles e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje, porque eles são filhos impudentes. Ou seja, tem duro semblante, fala outras traduções. Odeiam a Cristo. Não querem saber da palavra de Deus, somente querem saber da sua vida confortável. E duros de coração, eu te envio a eles, e tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. E eles, olha o comando para nós também. Por isso nós pregamos nos estudos bíblicos, pregamos nas ruas, pregamos nas casas, e nós estamos cientes de que como o tempo é semelhante, nosso tempo hoje é semelhante a esse tempo de tribulação, de total apostasia da igreja do Antigo Testamento, igual que hoje, nós pregamos e entendemos isto pela palavra de Deus. Quer que ouçam ou deixem de ouvir. Nós não podemos salvar pessoas. Nós temos que ser fiéis atalaias de Deus, que soem a trombeta. E aquele que ouça, Deus vai salvar. Deus vai poupar da sua ira. Porque eles são uma casa rebelde, mesmo assim, hão de saber que houve um profeta entre eles. Ou seja, o importante é que todo mundo saiba, na casa que você pregou ontem, ou vai pregar na semana seguinte, no final de semana, ou na rua, eles vão saber que houve um profeta advertindo eles. E tu, filho do homem, não os temas, não temamos, e nem temas as suas palavras, ainda que sarças e espinhos estejam contigo, viu? Supostamente eram os higos bons, já deveriam ter se arrependido, mas Deus considera esse povo cativo, lá na Babilônia, que já teria que ter estado restaurado, considera sarças e espinhos, porque estavam contigo, e habites entre escorpiões. Imagina, esse povo era escorpiões, não temam as vossas palavras. O povo
de lá não queria saber de Ezequiel. Nem te assustes com seus olhares, embora seja uma casa rebelde. Como nós, quando pregamos, a maioria dos religiosos, a maioria, não digo todos, graças a Deus alguns escutam, nos olham mal, nos tomam por falsos profetas. Já falei, né? Estou pregando várias mensagens contra pregadores muito famosos no Brasil, por exemplo, Paulo Júnior, outros também por aí. E eles acham que nós estamos doidos, loucos, que nós enlouquecimos. Como te levantas em contra desse pregador? Não, esse pregador está caído. Não tem os requisitos ou as evidências bíblicas de ser o nome de Deus, conforme a palavra de Deus. E todo temos que julgar e examinar pela palavra de Deus, não pelo que diz aquela confissão de fé, não pelo que diz aquela denominação, não, segundo a palavra de Deus. Não temos outra regra de conduta de fé nas nossas vidas, só pela palavra de Deus. E diz 7, e tu lhes falarás as minhas palavras, ou seja, não são nossas, as que falamos. Você inventa, você está invejoso, você está isto, outro, está ressentido, né? Como falam, amargurado, tem mágoa. Não, amados, nada disso. Nós amamos a glória de Deus e amamos ao povo de Deus, amamos Paulo Gil, amamos todos os pregadores que nós denunciamos e denominações que nós denunciamos, oramos e choramos, como esse profeta, Jeremias, Ezequiel, etc. Que eles buscam ou deixem, e tu lhes falarás as minhas palavras, quer que eles ouçam ou deixem de ouvir, pois são muito rebeldes. Então nós temos agora uma igreja no mundo inteiro, no Brasil, na esquina, quarteirão, lá, todo quanto é lado, pessoas rebeldes contra Deus. É o mesmo contexto de Jeremias. Lembre, Jeremias já estava pregando por 32 anos, mais ou menos. E o que ele pregava era isto. São algumas passagens. Jeremias 3, ele fala, Jeremias 2 que digo, Jeremias 2, versículo 11, Jeremias 2:11. Alguma nação trocou seus deuses por outros que não são deuses, porém o meu povo trocou sua glória, viu? Trocou kabod, a glória, por uma que não beneficia. Estai atônitos os céus por causa disto e ficai terrivelmente temerosos, ficai muito desolados, diz o Senhor, porque meu povo fez duas maldades. Abandonaram-me a fonte de águas vivas, como agora abandonaram a Jesus, a maioria, e cavaram cisternas para si, cisternas quebradas que não podem armazenar água. Entendeu? Esse tipo de comportamento há aqui. 2:19. Tua própria perversidade deverá te corrigir, e tuas rebeldias irão reprovar-te. Sabe, pois, e vê que esta é uma coisa mais amarga, que tenhas abandonado o Senhor teu Deus, e que meu temor não está em ti, diz o Senhor dos Exércitos. Tem muitas coisas. Leiam, por favor, Jeremias, o contexto é claro. Jeremias 3:14, por exemplo. Voltai, ó filhos apóstatas, diz o Senhor, pois estou casado convosco, viu? Esposo de igreja, como hoje. E vos tomarei um de uma cidade e dois de uma família, e vos trarei para Sião, restauração. Capítulo, por exemplo, capítulo 6, versículo 10. A quem falarei, advertirei para que eles possam ouvir. É que o seu ouvido é circunciso, eles não podem ouvir. É que a palavra do Senhor é para eles uma desonra. Não se deleitam nela. Noutras versões diz, não amam a palavra de Deus. 6:13. Porquanto desde o menor até o maior deles, cada um é dado a ganância. E desde o profeta até o sacerdote, cada um comporta-se falsamente. Eles também curam a ferida da filha do meu povo superficialmente, dizendo paz, paz, quando não passa. Ou seja, cheio de ladrões, avarentos, que não se importam com as almas, que falam para todo mundo, não importa, tá, vai em paz. E não são nem convertidos. Não pregam novo nascimento, não pregam a verdadeira conversão e falam paz, paz, deixa a tua oferta. Capítulo 8, por exemplo, versículo 9.
Os homens sábios estão envergonhados. E eles estão consternados e capturados. Es que rejeitaram a palavra do Senhor. E que sabedoria deles. Então, é muita coisa. Jeremias e Ezequiel estão literalmente anunciando uma palavra de Deus de juízo contra um povo amado de Deus, mas que agora a ira de Deus estava por... Já tinha caído, né? Obviamente, nos cativeiros. Deus estava matando gradualmente os rebeldes e estava dando oportunidade para se arrependerem a muitos. Aqui nesta mensagem, amados, em Ezequiel, obviamente está chamando Deus a atenção do povo para se voltar a Ele de uma vez por todas, né? De uma vez por todas, né? Amém. Versículo, fiquei 2, Ezequiel 2, 8. Mas tu, filho do homem, ouve o que digo a ti, não sejas rebelde, como a casa rebelde, abre tua boca e come o que te dou. Então, o Senhor está nos advertindo, não sejamos rebeldes como a maioria dos rebeldes, na igreja no mundo. Não sejamos rebeldes como a maioria. Como eu disse já muitas vezes, nós queremos que temos irmãos no mundo inteiro, não sei quantos são, temos irmãos que estão zelosamente guardando a palavra de Deus em casas, diferentes lugares do mundo, não conhecemos eles, oramos por eles, oramos para Deus guardar eles, para não se deixarem enganar pelo sistema religioso, e também sabemos que temos muitos irmãos no sistema religioso e estamos clamando para que eles se apartem e escapem do sistema religioso, porque senão o Senhor vai vir como ladrão à noite e não vai poupar, entendeu? Como vemos aqui no registro desses profetas da tribulação desse tempo. Ezequiel, 48 capítulos, Jeremias, 52 capítulos. Então, não sejamos rebeldes. Deus adverte a Ezequiel, não seja rebelde. Ezequiel passou por muitas provas, muitas lutas, dificuldades no seu chamamento como profeta. No entanto, a advertência foi dada para Ezequiel. Não sejas rebelde. Abre tua boca. Deus está nos dizendo, não sejamos rebeldes. Abramos nossas bocas. 9. E quando eu olhei, eis que uma mão me foi enviada, e eis que um rolo de livro estava nela, e ele estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e o escrito eram lamentos e lutos e ais. Amados, o profeta estava já sendo advertido que ia ter que lamentar, como Jeremias, ia ter que fazer lutos, e ia ter que, obviamente, advertir. Tudo isso no coração, na mente do profeta, que estava vendo destruição vir, como Jeremias. Ai, minhas entranhas, me doem as fibras do meu coração, chorando pela destruição de Jerusalém. Igual, porque eles tinham o coração de Deus, como todo filho de Deus neste tempo tem que ter o coração de Deus. Capítulo 3, versículo 4, fala da comissão, e disse-me, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e fala com as minhas palavras a eles. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, de língua difícil, mas a casa de Israel. Vemos que o primeiro alvo era a casa de Israel, tanto na Babilônia e depois, em Jerusalém, mas também a todas as nações. Vemos que Ezequiel tem um chamado depois para profetizar a todas as nações também. E diz, nem as muitas pessoas, versículo 6, Ezequiel 3:6, de fala estranha e de dura linguagem, cujas palavras não possas entender, certamente se eu tivesse enviado a eles, chocante, teriam te ouvido. Então, literalmente, amados, é mais fácil, às vezes, pregar para alguém que não sabe nada de Deus, que para alguém que está no sistema religioso. E isso que Deus estava falando. Se tivesse te enviado a nações estrangeiras, eles tivessem ouvido. Contexto, por exemplo, Nínive, com o profeta Jonas, Jonas. Isso foi antes, obviamente. Estamos aqui agora no ano 599, mais ou menos. Jonas foi antes, séculos antes, mas quando ele pregou em Nínive,
A mensagem não era se arrepende, Nínive. A mensagem era, claramente, Nínive será destruída em 40 dias. O que aconteceu? O rei se arrependeu. Os habitantes se arrependeram. Proclamaram jejum. Nem os animais comeram. Porque creram que, no anúncio do profeta, vai ser destruído. Hoje, as pessoas, no mundo inteiro das igrejas, não têm nenhum temor de Deus. Por quê? Porque os atalaias não existem quase. Já falei na primeira mensagem sobre esta série, parte 1, que a maioria está falando de vacinas ou as coisas que acontecem, moralidades, ou tipo assim, ciências, coisas malignas, tudo bem, isso todo mundo sabe, mas esta mensagem de Ezequiel tem que ser pregada. Temos que orar e pregar para que se levantem mais Ezequieles, né? Atalaias verdadeiros. E diz, mas, versículo 7, mas a casa de Israel, como hoje, não te ouvirá, porque eles não me ouvirão. Se não querem ouvir a Deus, pois todos, olha, fala todos, amados, como hoje, a maioria, aí fala, todos da casa de Israel são impudentes, que quer dizer de duro semblante e duros de coração. 8. Eis que eu tenho feito a tua face forte contra a face deles e a tua testa forte contra as testas deles. Então, nosso coração está cheio de amor pelo remanescente. No entanto, temos que saber que Deus nos fez fortes para repreender o pecado da igreja de Jerusalém de hoje. Como um diamante mais duro do que a pedra fez a tua testa. Não os temas nem te assustes com os seus olhares, embora seja uma casa rebelde. Além disso, ele me disse, filho do homem, todas as minhas palavras que eu devo falar a ti, recebas no teu coração e ouve com os teus ouvidos e vai, chegue-se àqueles do cativeiro, viu? De novo, 5º ano do cativeiro de Joaquim. Ezequiel levantado como profeta, num povo que já deveria estar arrependido. Não, 5 anos, não se arrependeram. Deus levanta ele, como? Ezequiel vê a glória de Deus, se humilha, recebe, é cheio do Espírito de Deus, e ele começa a entrar no seu chamado. Como nós, amados, temos que suplicar a Deus que nos ajude no nosso chamado. E vai, e chegue-se àqueles do cativeiro, aos filhos do teu povo, e fala a eles, e lhes diga, assim diz o Senhor Deus, que eles ouçam ou deixem de ouvir. Que eles ouçam ou deixem de ouvir. Então, o Espírito me tomou e me ouviu, e eu ouvi, que digo, por detrás de mim uma vez de grande correria, dizendo, bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. 13. E eu ouvi também o barulho das águas das criaturas viventes, capítulo 1, que tocavam umas às outras, e o barulho das rodas de fronte delas, e o barulho de grande correria. Então o Espírito me levantou e me levou embora, e eu me fui na amargura e no calor do meu espírito. Porém, amado do Senhor era forte sobre mim. Amados, o profeta, obviamente, o nome de Deus, filho do homem, homem de Deus, ele não estava alheio a sentir o coração de Deus, da ira de Deus, da indignação, do zelo de Deus pelos pecados da igreja. É como a gente. Não podemos deixar de estarmos cheios de indignação, cheios de ira de Deus, cheios de zelo de Deus pelas abominações que se fazem. No entanto, também choramos de amor e compaixão, porque sabemos o que vai acontecer com eles. Na amargura, no calor do meu espírito. 15. Então eu vim, chegou até aqueles do cativeiro em Tel Aviv, que habitavam junto ao rio Quebar, e me assentei onde eles estavam e permaneci atônito entre eles por 7 dias. Tipo os amigos de Jó, que permaneceram atônitos. A atitude aqui, obviamente, é de lamento, de um assombro, de saber o que vai acontecer com o povo de Deus e sentar atônito, lamentando, literalmente, além do zelo, da indignação, da ira de Deus, também do profeta,
com lamento. E estão atônitos por 7 dias. 16. E sucedeu ao fim dos 7 dias que a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, eu te fiz atalaia. Atalaia. Chocante que nesta versão diz vigia. E o Senhor Jesus Cristo fala em Lucas 21, lembra? Vigiai e orai. Vigiai e orai. Eu te fiz vigia sobre a casa de Israel, atalaia. Portanto, ouve a palavra da minha boca e deles o meu aviso. Este é o aviso. E aqui vamos ver o duplo, né? Significado ou a dupla comissão do profeta. Advertir os pecadores ímpios, ou também os desviados. Não, mas os desviados, vamos ver aqui em outra parte, de que se apartem dos seus pecados, senão a ira de Deus ia consumir eles. 18. Quando eu disser ao perverso, tu certamente morrerás, e tu não avisares, viu? Não avisares, você sabe que essas pessoas estão indo à condenação. Você sabe que essas pessoas vão ser destruídas por Deus porque estão em pecado. E tu não avisares, nem falares para advertir o perverso acerca do seu caminho perverso, para salvar a sua vida, este homem perverso morrerá na sua iniquidade, mas seu sangue, Deus, eu exigirei da tua mão. Nós vamos ter sangue de pessoas que não advertimos nem avisamos. Vocês e eu. Ainda assim, se avisares ao perverso e ele não se afastar da sua perversidade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste tua alma. Tu fizeste o que tinha que ser feito. Advertiste, pregaste, anunciaste, entregaste panfletos, arrependam-se todos. 20. Agora fala para aquele justo. Novamente, quando um homem justo se desviar, ou seja, um desviado de Deus, uma pessoa que teve justiça de Deus por fé, sempre foi por fé, Gênesis 15, 6, e a fé de Abraão foi contada como justiça, e de todos os séculos, sempre os justos, no Antigo Testamento, aqueles que por fé eram justos, justificados. Se afastar da sua justiça e cometer, versículo 20, esse aqui é 3:20, e cometer a iniquidade, e Deus diz: eu pusei na pedra de tropeço. Amados, Deus, na sua raiva, na sua ira, na sua indignação pelos pecados do povo, Ele mesmo vai pôr um tropeço. Vamos ver isso em Ezequiel 14, fala quando Deus põe um tropeço também. E aqui também, claramente. Diante dele, ele morrerá, porque tu não avisaste, ele morrerá no seu pecado. E só as justiças que ele tiver praticado não serão lembradas, mas seu sangue eu requererei de tua mão. Já recebi tantas acusações falsas, tantas calúnias, tanto ódio contra mim, por estar repreendendo pastores famosos no Brasil. Somente ora, dizem. Somente ora, não fala nada, ora por eles. Amados, o sangue deles vai estar sobre mim. Eu sei que outrora foram justos, agora estão desviados, eu preciso advertir. Se Deus levantasse no Brasil, vocês e uns 100 mais, 100 homens e mulheres fiéis, que seja canais de YouTube, seja advertindo em casas, ou por mensagens faladas, ou por panfletos, advertindo aos justos desviados, vocês vão morrer em seus pecados. Aí fica por fora, ou cai por terra, a doutrina herética, diabólica do calvinismo, ou do uma vez salvo, sempre salvo. Não preocupa, você já é salvo. Algo que pregam esses pregadores calvinistas reformados, como outras mais denominações. Não, ninguém já pode te condenar, porque você já foi salvo. 10 anos atrás, 5 anos atrás, 1 mês atrás, etc. Não, isso é diabólico, isso temos que denunciar e fazer guerra. Por isso também temos um canal que se chama Maldade em Israel, que está no nosso site. Nosso site agora é O Fim Está Próximo, e aí estão todas as pregações em contra do sistema do calvinismo, dos pregadores reformados, etc. E bom, e muitos outros, mas especialmente aqueles que falam: não, você é justo, nunca você vai perder sua salvação. Aqui claramente diz, amado, como que pode? O instrumento mais importante
de todo o Antigo Testamento levantado como uma atalaia para a casa de Israel. Ezequiel. O qual o apóstolo Paulo cita, não diretamente, mas cita em Atos 20, quando ele fala no versículo 26, portanto, eu vos declaro neste dia, Atos 20, 26, que estou limpo do sangue de todos os homens, porque não evitei de declarar a todos todo o conselho de Deus. Paulo está tomando o exemplo do ministério de Ezequiel no seu próprio ministério para a igreja gentil, para todos nós, e para toda a igreja, obviamente, no mundo, para ter cuidado com a mesma mensagem de Ezequiel. E estava pregando para quem nesse tempo? Anciãos de Éfeso em Mileto. Chocante, não? Leiam Atos 20, irmãos. Chamou de Mileto aos anciãos de Éfeso, aqueles que ensinou para guardar o amor de Deus, aqueles que em Apocalipse 2, 4, o Senhor repreende e fala, deixaram o primeiro amor, senão eu vou vir, eu tenho isto contra ti, arrependam-se, senão removerei o candelabro. Apocalipse 2, 4 e 5, a igreja de Éfeso, que fala literalmente, estou contra ti. Vocês vão ver aqui, se chego lá, acho que não vou chegar, estou muito perto. Mas nas próximas ensinos, vou chegar lá. Somente quero mostrar para vocês como capítulo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 começam diretamente já a falar dos juízos de Deus, né? Então aí vamos ver claramente como o Senhor fala que está em contra dessa nação. Mas eu aqui queria ver uma passagem específica que não tenho. Sim. Ezequiel 5, versículo 8. Eu vou repetir na seguinte mensagem. Mensagem número 3, se Deus quiser. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo estou contra ti. Executarei juízos no meio de ti à vista das nações. É o mesmo, amados, que diz em Apocalipse 2, versículo 4. Chocante. A igreja de Éfeso. Nós mesmos, a igreja que chamou os anciãos há muitos anos atrás, quase talvez 40, 30 anos atrás, antes do Apocalipse, né? Ele diz, Apocalipse 2, 4, todavia eu tenho algo contra ti. Jesus Cristo está contra a igreja de Éfeso, porque deixaste tu primeiro amor. Deixou esse amor profundo, com todo o coração, alma e força. Lembra-te, portanto, de onde caíste. Então, aqui em Ezequiel, vemos a mensagem que devemos pregar a todos. Cuidado, cristão. Não aches que porque uma vez foste salvo, e agora deixaste o primeiro amor, e agora deixaste todo esse amor profundo e total por Jesus, que te salvou e comprou pelo seu sangue, e que ele demanda um amor total, ou todo ou nada, nem frio nem morno. Morno vomitará de sua boca. E ele disse, estou contra ti. Deus estava contra a igreja de Jerusalém e os judeus na Babilônia. E hoje Deus está em contra de todos. Pergunta, amado, você mesmo. Está você no primeiro amor? Está você nas primeiras obras? Não é brincadeira. É uma sentença, é um juízo claro em Apocalipse 2. E aqui em Ezequiel vemos a ira de Deus para aqueles que se... Vamos ver todos os contextos. Por exemplo, Ezequiel 16 e Ezequiel 23, você já pode ir lendo. Fala de como Deus amou Israel. Israel se apartou, judeus, Israel. E se entregaram aos amantes, começaram a amar outras coisas, se prostituindo, fornicando, adulterando com o mundo, com qualquer outra coisa. Como muitos hoje em dia. Pergunta para os teus conhecidos na igreja. Se você está indo a uma igreja e ainda você acha que pode ajudar alguém, antes de sair, antes da ira de Deus vir contra essa denominação, pergunta.
Você está no primeiro amor? Você sabe que Jesus Cristo, se não estás no primeiro amor, está contra ti? Você sabia? E você sabe que está contra ti? Cita para ele Ezequiel 5, 9 ou 8. Estar contra ti é que Deus esteja airado e já executando o juízo se não te arrependes. Porque Cristo merece todo o nosso amor, todo o nosso coração. Por isso, no capítulo 21, quando li essas passagens, do versículo 33 até o final, se não me engano, Lucas 21, fala, cuidado, vigia, amares os prazeres ou qualquer outra coisa. Então, amados, aqui em Ezequiel 3:20 fala da mensagem que é necessário que a maioria escute hoje. Tu és cristão? Tudo bem. Tu nasciste de novo? Tu eres regenerado? Tudo bem, glória a Deus. Como estás agora com Deus? Porque a Bíblia fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, o cristianismo, vamos dizer, de milhões de cristãos que são salvos hoje, verdadeiramente convertidos, quantos estão guardando seu coração no amor de Deus para ter essa realidade com Deus, para serem profetas como profetas de Deus, né? Para serem como atalaias de Deus, pregando e anunciando as coisas que Deus quer que nós falemos. A ira de Deus vem, o juízo de Deus vem. Se o justo está desviado, tem que se arrepender e voltar, senão Deus não poupará. E olha o que diz: seu sangue requerirei da tua mão. Por isso, aqueles que me criticam tanto, infelizmente, aqueles que vão contra mim quando denuncio e repreendo publicamente esses pastores, dizem, não, somente ora. Quem é você para julgar? Não estou julgando, estou repreendendo, de advertindo como uma atalaia, para que se arrependam e venham a Cristo. O último vídeo que postei a semana passada, né? De Paulo Júnior, já quase tem 2.000 pessoas que assistiram. Estou orando para que Deus possa alcançar mais desses e fiquem advertidos para que saiam do engano religioso de qualquer denominação. 21. Todavia, se tu advertires o homem justo, viu? Advertir, para que o justo não peque, e ele não pecar, ele certamente viverá, porque ele foi avisado, viu? Que amor tão grande. Fiéis são as feridas do que ama, enganosos os vestes do que aborrece. Melhor a repreensão aberta que o amor oculto. Provérbios 27, versículo 5, versículo 6. Paulo tinha esse coração. Paulo era o atalaia do Novo Testamento. O atalaia da Igreja de Cristo do Novo Testamento até agora. Advertindo, admoestando. Cuidado, arrependam-se. Caminho de mornidão. 1 Coríntios 16, 22. Aquele que não amar ao Senhor Jesus Cristo seja anátema. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos se estás na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis que Cristo está em vós, a não ser que estejais reprovados. E coisas assim. Advertindo, admoestando. Lutando pela glória de Deus. Colossenses 1, 21, 28 e 29. Advertindo a todo homem. Colossenses capítulo 1, versículo 29, 28, a qual pregamos advertindo, viu? Advertindo, glória a Deus por Paulo, o Ezequiel do Novo Testamento. Quem se levantará com Paulo? A todo homem ensinando, a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isso também trabalho combatendo, segundo a sua eficácia, o poder que opera em mim poderosamente. Amados, quem se levantará como Ezequiel? Quem se levantará como atalaia? Continua dizendo, né, versículo 23, então levantei-me e fui adiante para dentro da planície, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vi junto ao rio Quebar, e caí sobre minha face de novo. Não tem como, amados. Se vivemos na presença de Deus, se vivemos na glória de Deus, se vivemos chorando, clamando pela glória de Deus e pela salvação do povo de Deus, não tem como não cair. Então o Espírito entrou em mim, 24, e me pôs sobre os meus pés, Ezequiel 3, 24.
Depois falou comigo e me disse, vai, encerra-te dentro da tua casa, mas tu, filho do homem, és que porão faixas sobre ti e te ligarão com elas e tu não sairás entre elas. Imagina, posição 26, e eu farei com que a tua língua se pegue ao céu da tua boca, para que tu fiques mudo, e não sejas para ele um reprovador, porque eles são uma casa rebelde, por um tempo. Mas, 27, quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, aquele que ouvir, que ouça, e aquele que deixar de ouvir, que deixe, porque eles são uma casa rebelde, igual que hoje. Amados, essa apostasia gera em nós um clamor em nosso coração, tristeza, lamento, choro, quebranto diante de Deus. Todos os dias choro na presença de Deus, derramar nossas almas diante de Deus. Não somente isso, porque a casa é rebelde, a igreja é rebelde, em geral, líder rebelde, casa rebelde, ninguém quer mais essas escrituras, ninguém entende a mensagem quase, não digo que ninguém, porque não digo, muitos dizem, você se acha único. Não me acho único. Tem muito povo no mundo inteiro, estão espalhados, claro, mas eu duvido que muitos que nós conhecemos tenha esse entendimento, esteja totalmente chocado, esteja atônito, 15, atônito, ou também em amargura, em calor do Espírito, em indignação pelos pecados da igreja, ou atônito, em tristeza, chorando pela igreja, ou pregando e profetizando, ou seja, a palavra de Deus, não que se chama profeta, a palavra de Deus. O que vai acontecer? Quem se levantará por nós? Salmo 94. Amados, Deus vai se vingar. Muito do tema de Ezequiel, muito do tema do livro de Ezequiel é a vingança de Deus para restaurar seu povo. O último capítulo de Ezequiel 48 fala que naquele tempo, nesse momento, quando Deus esteja ou volte à sua casa, ou volte a Jerusalém, no futuro, a cidade vai se chamar Jeová Shammah. Jeová Shammah. O Senhor está ali. Hoje, a maioria das igrejas, Jeová não está. E Cabote, Deus não está lá. Porque Deus não pode conviver com o pecado, a apostasia, sem ficar irado. E a maioria desses lugares estão se divertindo orgulhosamente, com soberba, e ninguém está falando, Deus está nos julgando. Não. Quando Deus julga, podemos ver o prazer de Deus julgando um povo para restaurar. Como Ele me julgou a mim e me restaurou para caminhar e advertir todos os caminhos santos de Deus. Salmo 94, Davi diz, o Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Oh Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te, esse é o meu clamor, mostra-te, Senhor. Eleva-te tu, juiz da terra, retribui uma recompensa ao orgulhoso. Isso clamo. Eu clamo nas minhas orações de clamor, de choro, de pranto diante de Deus, muitas vezes. Senhor, julga, quase todos os dias, julga a teu povo, mas salva. Julga Paulo Júnior, julga a esses pastores todos. Não creio que somente Paulo Júnior, só porque me engano, porque eu já, tipo assim, né? Já fiz muitos vídeos dele, mas não é por ele somente. Obviamente, glória a Deus que oro e choro por ele todos os dias, isso sim. Mas que oro, Senhor, julga eles, mas salva eles, tem misericórdia. Não permita eles morrerem em seus pecados, para não perecerem. Agora, eu já repreendi ao famoso pregador Paul Washer, na sua própria casa nos Estados Unidos, foi com minha família. Chegamos lá na sua própria casa e repreendi para ele. Falei, Pablo, como em espanhol chamávamos, arrepende-te, Pablo, estás caído. Já fiz vídeos também, ou seja, ele sabe claramente que Alfonso Nunes, um lixo, cachorro morto,
mas que Cristo está em mim, repreendeu ele, advertiu ele a se arrepender. Paulo Júnior, da mesma maneira, já foi advertido, e muitos outros, dá recompensa orgulhosa. 3. Senhor, por quanto tempo irão os perversos? Por quanto tempo irão os perversos triunfar? Por favor, ouçam, percebam o coração de Davi, o zelo de Davi pelo seu Deus, pela fama, reputação, honra, glória, renome de Deus e pelo povo amado de Deus. Percebam, ponham em sua mente, em seu coração amado, e entremos juntos nessa batalha. Por quanto tempo irão eles proferir e falar coisas duras? Amados, quantas vezes choro e clamo e com este salmo? E todos os trabalhadores de iniquidade se zobar. 5. Eles quebram em pedaços teu povo. Produz choro, não? Que quebram em pedaços ao povo de Deus. E Senhor, e afligem tua herança. Eles matam a viúva e o estrangeiro e assassinam o órfão, espiritualmente assassinos. 7. Ainda assim dizem, o Senhor não verá, como no tempo de Jeremias. O Senhor não está já no meio da terra, do tempo de Ezequiel. Não está mais. Diziam tantas coisas os judeus. O Senhor não verá, nem o Deus de Jacó considerará isso. Entendei, vós brutais entre o povo, e vós tolos, quando sereis sábios? 9. Aquele que plantou o ouvido não ouvirá. Aquele que formou o olho não verá. 10. Aquele que castiga os pagãos não corrigirá. Aquele que ensina o homem o conhecimento não saberá. Se Deus castiga os pagãos, vai castigar, e já castigou e continuará castigando o seu povo. 11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que eles são vaidade. 12. Abençoado o homem a quem tu castigas. É uma bênção, amados. A mensagem de Ezequiel, de Jeremias, é uma bênção. Castigo para te corrigir, castigo para te restaurar. Corrige-te e serás corrigido. Se arrepende e serás salvo. Senão, não terá misericórdia de Deus de ti. O Senhor, e o ensinas da tua lei. Que glorioso. Quando Deus te castiga, te disciplina, te ensina na tua palavra. Para que tu possas dar-lhe descanso em Jesus nos dias da adversidade, até a cova ser cavada para os perversos. 14. Pois o Senhor não rejeitará seu povo, nem abandonará sua herança. De fato, a mensagem de Ezequiel é que Deus ia ter um remanescente. 15. Mas o juízo retornará à justiça. Viu? Quando Deus julga, a mensagem era juízo de Jerusalém, juízo de Deus, na Babilônia, na Judeia, no Jerusalém. Para quê? Para que sejam justos, para que acabem justiça. Todos os restos de coração o seguirão. 16. Este é um chamado para nós, amados, para todos nós. Como atalaias. Quem se levantará por mim, diz Davi, contra os malfeitores? Ou quem se levantará por mim, diz Davi, contra os trabalhadores da iniquidade? Quem, amados? Quem se levantará para ser uma atalaia, a pronunciar as mensagens de Ezequiel e Jeremias nos fins dos tempos, da tribulação? Quem, amados? Venhamos a fazer isso. 17. Se o Senhor não tivesse sido meu socorro, minha alma quase teria habitado no silêncio. 18. Quando eu disse, meu pé escorrega, tua misericórdia, o Senhor me ajudou. 19. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, teus consolos deleitam minha alma. Glória a Deus. 20. A pergunta de Davi. Terá, ou seja, continuará nesses pregadores, essas denominações, deturpando, defamando, distorcendo o glorioso Evangelho de Cristo. Continuarão trazendo blasfêmia ao nome glorioso e a fama, a reputação, o renome de Cristo. Terá o trono 20, 94, Salmo 94, 20. Terá o trono da iniquidade comunhão contigo, o qual forja a maldade por meio de uma lei. Eles pensam em doutrinas humanas e põem como lei doutrinas abomináveis. 21. Eles se reúnem à alma do justo, contra a alma do justo. Eles nos odeiam. Se eles pudessem, nos matariam.
Eles se reúnem contra a alma do justo e condenam o sangue inocente. Que vivemos em piedade, piedosamente. Quantos no mundo inteiro, amados, se separaram já da impiedade das falsas igrejas para viverem com suas famílias em piedade, não escutando doutrinas de demônio mais, não se contaminando com as heresias condenáveis, para não receberem o juízo de Deus que vai vir sobre todos aqueles que estejam juntos aos pagãos. Que comunhão tem crente com o infiel? Ou o que está bem com Deus com o desviado? Que comunhão? Nenhuma. 22, mas o Senhor é a minha defesa, glória a Deus, e o meu Deus a rocha do meu refúgio, e Ele trará sobre eles, essa é a mensagem também de Ezequiel, a sua própria iniquidade, e os cortará fora em sua própria perversidade. Sim, o Senhor nosso Deus os cortará fora. Aqui acaba, amados, temos avançado Ezequiel 1, 2 e 3, pela graça de Deus, para a glória de Deus, amados. E eu acho que Deus está guiando para podermos compreender bem. Temos a mensagem de Ezequiel, a mensagem desses últimos tempos. Amados, não podemos deixar de observar ou esquadrinhar bem estas mensagens, porque tem todo a ver com os fim dos tempos, tem todo a ver com essas advertências do Senhor Jesus Cristo, de Pedro, Paulo, etc., e com o livro de Apocalipse. Tem todo a ver. De fato, se não compreendemos, entendemos e colocamos no nosso coração os profetas da tribulação, pelo menos Jeremias e Ezequiel, 100 capítulos da Escritura que foram praticamente jogados fora por muitos, não vamos a compreender claramente a mensagem de Apocalipse. Impossível. Não vamos estar do lado de João Batista, não vamos ser um amigo do esposo que clama à meia-noite: o esposo está vindo, acordem todas as 10 virgens. 5 tolas para o inferno, 5 sábias foram resgatadas, ainda que estavam cochilando, foram resgatadas. Por quem? Pelo atalaia, pelo amigo do esposo, como João Batista. Assim que, amados, levemos muito em consideração as palavras de Deus, para não sermos levados com aqueles que fazem iniquidade, mas que Deus nos levante e que ouçamos o clamor de Davi: quem se levantará por mim contra os malignos? Quem se levantará por mim contra aqueles que trabalham em iniquidade? Amém? Algo mais? Glória a Deus. Senhor Deus, tem misericórdia de Jerusalém, Senhor. Oh Pai, Senhor, levanta mais atalaia, Senhor, mais amadores de Teu nome, Senhor, da Tua glória, e amadores de Jerusalém, Senhor, amadores do bem de Jerusalém, como Davi em Salmo 122, 9, por amor à casa do Senhor, meu Deus, buscarei o Teu bem. Prosperem aqueles que amam a Jerusalém, Senhor, a Tua igreja, Pai. Levanta atalaia, Senhor. Levanta homens e mulheres, Senhor, que tenham Teu coração de indignação, de zelo, mas também de lamento e tristeza pelas coisas que virão, Senhor. Virão, Senhor. Virão, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. E ajuda-nos a continuar pregando, anunciando, que ouçam ou deixem de ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela mensagem desses profetas, Senhor, que sofreram tanto por amor do Teu nome. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.